No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre atitudes que não devemos fazer, segundo o grande filósofo e imperador Marco Aurélio. E estas atitudes, ele recomenda que a gente não faça, que a gente não leve uma vida na prática desta atitude. Por quê? Porque se a gente insistir em fazer estas atitudes, nós vamos viver em escravidão. Nós vamos viver em uma busca constante pela questão do existencial. Porque, de acordo com o estoicismo, né, o grande mérito da nossa vida aqui na Terra não é a questão de buscar propriedades, conquistar bens, enriquecer, buscar beleza física. Não é isso. Claro, não é proibido de fazer, mas esse aí não é o bem maior, tá? E o bem maior consiste exatamente, tá, no que nós vamos conversar aqui, principalmente com relação a viver uma vida em virtude. Logo, vamos lá então, aí a gente já entra no conteúdo. O que você não deve fazer antes de partir desta vida para outra é o que? É desprezar as virtudes. Essa daqui é a primeira coisa que você não pode fazer, é desprezar as virtudes. Por quê? Porque a vida em virtude é o bem maior para os filósofos do estoicismo. Então eu vou trazer agora uma citação aqui para você. Lá se vai, que diz o seguinte, que é do próprio Marco Aurélio, e ele diz assim: não prezes as vantagens advindas de qualquer coisa que envolva quebra de fé. Então ele vai falar que tudo e qualquer coisa que você conquiste na sua vida e que a origem dessa conquista, desta vantagem, está na quebra da fé, na perda do respeito por ti próprio. Olha só. Então, o amor próprio também é uma virtude. O ódio. Então, tudo que tu fizeres, se tiver por trás, né, dessas tuas atitudes, estas coisas aqui, então isso aí não é vantajoso. Suspeita, maldição dos outros, insinceridade, desejo de qualquer coisa que tenha de estar dissimulado ou escondido. Portanto, tudo e qualquer coisa que você tenha que dissimular ou esconder de uma outra pessoa, da sociedade, você já deve, de acordo com Marco Aurélio, já não é valoroso, não é virtuoso. Então, você está desprezando a virtude ao cometer uma atitude dessa. Por exemplo, eu vou te dar aqui a vida real, um casal. Um casal que está ali, tudo bem, aí tá, eles têm uma vida transparente um para o outro. De repente, ou o marido ou a esposa começa a trocar senha do celular. E aí não, já tem medinho do outro pegar o celular. Não que o outro tenha que espionar o celular toda hora, entende? Mas já começa a ter aquele medinho e tal. Então, de acordo com Marco Aurélio, tudo o que tenha de estar dissimulado ou escondido não é virtuoso. E ao cometer isso, você está desprezando o que? A virtude, você já está cometendo isso daqui, ó. Esse primeiro tópico aqui, ó, desprezando a atitude. Você não pode fazer isso. Isso não vai fazer bem para você, para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Segunda coisa, atitudes afetadas. Afetadas? Como assim? Sim, afetadas. Afetadas pelo vício. É o estelionato, a bandidagem, ações depravadas, impulsivas, corruptas. Então, todas essas atitudes afetadas, ele diz que você não deve fazer antes de partir desta vida para outra. Você não pode fazer. O que significa não fazer antes de partir desta vida para outra? É que você vai fazer durante a vida e quando ficar velhinho aí você vai virar santinho? Não. Aqui quer dizer o seguinte, é um título para chamar atenção, primeiramente, e segundo que quer dizer que ao longo da sua vida você tem a oportunidade de não praticar tais atitudes. Você não deve fazer.
Até porque o próprio estoicismo, eles vão falar o seguinte: você não tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, você não tem o poder de saber quando, o momento, a hora e o minuto exato que você vai partir. E aí você começa a fazer tudo isso aqui de errado, atitudes afetadas. O que que vai acontecer? Qualquer hora e momento pode chegar a hora de você ter que ir embora e você vai estar em débito, porque o bem maior é a vida em virtude. Continuando aqui, o terceiro item que o Marco Aurélio ele vai condenar também, que você não deve fazer na sua vida. Se você faz, você precisa parar, é o seguinte, é se queixar. Ser uma pessoa reclamona de tudo o que acontece na vida. Exatamente isso. Então, não é que você precisa se conformar, aceitar. Você não tem que aceitar e se conformar, não. É o seguinte, se você sente, você acredita, você vê, você percebe que daquela maneira não está dando certo para você, não está coerente com o que você acredita, então o que que você tem que fazer? Você tem que se queixar? Não. Se você se queixar, só vai piorar, porque você vai intensificar o problema, porque tudo que você foca aumenta e não vai resolver o teu problema. Então o que que você precisa fazer? Você precisa se adaptar a nova realidade. Ser um sujeito de mudança. Inclusive, eu gravei um conteúdo que vai falar sobre a mudança, que o próprio Marco Aurélio ele vai falar lá nesse conteúdo lá, que a gente conversa, que diz o seguinte, que para você ser a mudança, para você não ser o produto da mudança, você não tem que ser produto da mudança. Você tem que ser a mudança. Então, quando você se queixa, você está se tornando produto da mudança. Porque é como se você inconscientemente dissesse assim: olha, está acontecendo tudo isso aqui e eu não tenho poder para mudar nada disso. O único poder que eu tenho é reclamar. É isso que você está dizendo. Agora, quando você para de se queixar diante de uma realidade que você não gosta, o que que você faz? Você vai se adaptar a esta realidade, você vai fazer mudanças, você vai agir no sentido de que a sua vida melhore. E agora vamos para o quarto tópico aqui, que o Marco Aurélio ele diz que a gente não deve fazer durante a nossa vida, antes de partir dessa para outra, porque faz parte do processo evolutivo, é o seguinte: suspirar pela solidão ou pela multidão. Isso aqui é metafórico, tá? O que isso quer dizer? Que você não tem que desejar pelas coisas que não te pertencem, que não é o teu poder, não é da tua competência. Porque quando você deseja o que é do outro, que não é do teu poder, você está renegando o que você tem. Então, o Marco Aurélio ele vai falar a questão da gratidão, de você gostar daquilo que você tem, de você gostar do que você é, a questão do amor próprio. Você ama quem você é. Claro, você é um ser que não é perfeito, mas você vai buscar melhorar sempre, sempre, cada vez mais. E essa é a mensagem desse quarto tópico aqui, ó. Suspirar pela solidão. Então, quando a pessoa está em um relacionamento, ela quer ficar só. Quando a pessoa está só, solteira, ela quer um relacionamento. Entende? Então, parece que a pessoa vive num inconformismo. É isso que ele vai condenar. É o inconformismo exagerado. Nunca está contente com nada. É a pessoa reclamona todo o tempo, aí já conecta com um link anterior aqui, que é se queixar. Uma coisa vai puxando a outra. E eu quero agora fechar esse conteúdo curto, inclusive aqui, com essa citação bem aqui que diz o seguinte: olha só, do próprio filósofo Marco Aurélio, extraído lá da obra Meditações. Diz assim, ó: e o melhor de tudo, isso daqui, gente, é a recompensa. Se você não fizer aquelas atitudes aqui, que eu acabei de falar, as 4 atitudes, você vai ganhar esta recompensa aqui, tá? Quais são as 4 atitudes que eu falei? São essas aqui, ó. Desprezar as virtudes,
tá? Não ter atitudes afetadas, se queixar e suspirar pela solidão ou pela multidão. Se você não fizer isso aqui, você vai ganhar essa recompensa aqui, ó, que é o seguinte. E o melhor de tudo é que a sua vida, olha aqui, ó, ficará livre. Então você vai ganhar a liberdade como recompensa. Livre de quê? De contínuas buscas, ó. As buscas existenciais. Nunca está contente. E esquivas, se escondendo das coisas, ocultando, apagando, colocando senha, mentindo. Então você vai se livrar disso aqui. Você vai se livrar de um fardo. Não se preocupa se a alma dentro do seu corpo mortal será sua por muitos ou poucos anos. Quando você está bem, quando você está em paz, você está pronto. E na hora que chegar o momento da tua passagem, você não vai estar condenado, você não está preso. Inclusive, eu vou te falar o seguinte, eu sei de histórias aí no passado, quando eu era menina, né? De pessoas que, por exemplo, tinha assim um problema com um familiar. Eu sei de várias histórias, várias, mas eu vou contar aqui algumas. Uma, pelo menos. Um pai que fez assim, abandonou a família, abandonou a esposa. Então, por conta disso, os filhos, eles sofreram muito, né? Então, esse pai foi curtir a vida, foi viver uma vida longe das virtudes, sem as virtudes, né? Uma vida cheia de vício. E aí a mulher lá teve que criar sozinha os filhos. Muito bem. Só que esse senhor aí, ele sempre tinha esse peso na consciência, olha só. E aí, o que que aconteceu? Quando ele pegou uma doença, uma doença feia, um câncer, e ele sofreu muito. E só que ele não conseguia morrer. Incrível que pareça, ele não conseguia morrer. E ele já não aguentava mais tanto sofrimento. E até que chegou o um momento que ele disse que ele precisava falar com os filhos. E eu vou te falar uma coisa, que ele só morreu depois que todos os filhos, porque os filhos já estavam todo mundo adulto, com as suas famílias, espalhados pelo Brasil todo. E ele só conseguiu descansar, ele só morreu quando todos os filhos chegaram e ele pediu perdão para os filhos. É disso que o Marco Aurélio está falando, para a gente ter o nosso eu, a nossa alma em liberdade. Se neste preciso momento for a altura de partir, avançara tão prontamente como para desempenhar qualquer outra ação que possa ser realizada de maneira digna e tranquila. Isso que aconteceu com o senhor lá dessa história, isso é fato real, aconteceu, e eu não sei só dessa história, eu sei de várias histórias, tá? E aí, é isso que aconteceu com esse senhor aí, esse homem, pai de família. Ele estava com a alma aprisionada, entendeu? E ele não conseguiu descansar, ele não conseguiu evoluir para outra dimensão, fazer a passagem enquanto ele não pediu perdão para os filhos por tudo que ele fez. E esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, é um conteúdo mais denso, né? É uma temática assim mais complicada. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que a gente precisa aproveitar cada momento. Agora, só para fechar o conteúdo, cada momento da nossa vida a gente tem que aproveitar. A gente nunca sabe a hora e o momento. E às vezes a gente se prende por bobagem, né? Por bobagem assim, por coisas que as pessoas fazem pra gente. E a gente enche o coração de mágoa e fica ali. E isso não vai trazer nenhuma alegria. Melhor coisa é soltar tudo, viver a vida. E viver a vida para o estoicismo não é a bebedeira, não é a curtição, não é o uso de entorpecentes, não é ficar na lascívia, não é nada disso. É uma vida simples. É você praticar as virtudes. É você ter as tuas atitudes dignas. É você saber conduzir a tua vida sem se queixar, sem reclamar, tá? E se adaptar conforme a realidade, fazer o bem. Isso sim é viver a vida.
E aí, quando chega a hora da passagem, você estará pronto, e aí você vai para lá, para outra dimensão e você vai descansar em paz. E esse foi o conteúdo de hoje. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe para ajudar o canal, que a cada dia está crescendo mais. Muito obrigada pela tua companhia aqui até o final. Até mais, tchau.